Olá, pessoas! Hoje eu terei a honra, você terá a honra de ver, ouvir Marcelo de Souza. Ou será a Rita Correia? Ou será o homem que virou um pássaro? Hã? Ou será aquele moço lá do Hagenbeck? Sim, porque o Marcelo tem várias facetas, já que ele é um homem de teatro, já que ele é um ator e diretor. Diretor! Bom, muito bem, vamos lá ouvir o Marcelo de Souza. Eu não vou dizer quem sou eu porque eu estou no processo de descobrir isso, mas eu trabalho com teatro há 30 anos. Meu nome é Marcelo Fernando de Souza, eu nasci e me criei aqui em Itajaí, exclusivamente nessa casa, inclusive, essa casa dos meus pais. E quando eu comecei a fazer teatro, aos 18, eu estava em outra cidade, morei alguns anos nessa cidade, voltava sempre à casa dos meus pais, mas eu morava e fazia teatro em outra cidade. Depois disso, voltei a Itajaí, aí morando aqui, entrei numa companhia de teatro a qual faço parte até hoje. É uma companhia que fez 20 anos de história já também. Tudo isso tem uns números grandes, que eu sou velho. E teve um momento também nessa trajetória da companhia que os integrantes, na época eram só 3, começaram a fazer faculdade, então durante a semana cada um ia para uma cidade, fazer a sua faculdade e a gente trabalhava apenas nos finais de semana durante esse período de faculdade, e voltamos e estamos aqui integralmente. O meu grande ídolo, a pessoa que eu considero o maior artista para mim, é um palhaço. Eu tenho uma admiração anterior eu faço, como disse, teatro há 30 anos, mas anterior a isso eu já tinha uma grande admiração pelo Charlie Chaplin, pela figura do Carlitos. Desde criança eu assisti muito e depois outros palhaços começaram a ser ícones para mim, eu como ator, e trabalhei pouco com comédia, inclusive. Talvez o que eu faço possa ter alguma comicidade, mas eu nunca fiz uma comédia, por assim dizer. Né? E, no entanto, os meus ídolos, além de Carlitos, eu boto o Buster Keaton, o Jerry Lewis e o Renato Aragão. São, para mim, os grandes ídolos da minha época de infância. Eu entrei nessa ideia de atuação através do palhaço, acredito, porque esses eram os meus ídolos, e são até hoje, na realidade. Eu não tinha noção que o Charlie Chaplin, que o Carlitos é um palhaço, que qualquer um desses era um palhaço, entende? Eu só via e achava engraçado, porque na minha cabeça, ainda de criança, o palhaço tinha que ter o nariz vermelho e aquelas coisas que eu via no circo. E eles não eram, eles eram figuras engraçadas e que eu gostava. Né? Eu vi muito Chaplin, durante muito tempo eu fui muito apaixonado por Chaplin, por questões talvez até de conveniência. Eu acho que o que eu mais assisti foi o Renato Aragão, porque estava sempre na televisão e era o que a gente tinha mais acesso, né? Apesar de chegou um momento que eu gostava mais do Mussum do que do Didi. Mas o Buster Keaton foi mais da fase mais adolescente, para eu entender aquele humor e começar a curtir, porque eu sempre fui meio cinéfilo. Eu tentava assistir o máximo de filmes possível, gostava muito. Não, no cinema tu não tinha muito o que escolher em Itajaí naquela época, uma vez por mês talvez entrasse um filme novo e era isso, e dificilmente tu ia ter acesso a um palhaço no cinema, assim, era bem pouco provável. Ou aquilo que eu entendia na época como, por exemplo, eu vi filmes dos Trapalhões no cinema, mas eu não sabia que eu estava vendo palhaço na época. Esses ídolos que eu citei para ti, todos eles têm uma coisa que eles têm uma certa tristeza também, muito evidente. Cada um deles, eu não preciso nem, né, relembrá-los. Tem uma amiga minha que ela sempre tenta traduzir, ela tentou explicar as minhas obras, assim, o que eles têm de comum, ela se debruçou para isso, ela acompanhou a minha trajetória por um tempo e ela dizia que tudo que eu faço tem uma alegria triste. Palavras dela, né? A Tati Dassi
tu conheceu ela. Tem uma alegria triste. E essa alegria triste com certeza vem de Chaplin, Keaton. O único contato que eu tinha pessoal com palhaço, fora o que a gente via em filme, TV ou desses que eu citei, era o circo, né? Quando vinha o circo, e eu moro no bairro da Fazenda, e o circo, qualquer circo que viesse a Itajaí, na época vinham mais circos, eles ficavam ali onde hoje é aquele supermercado Xande, então é um local muito próximo da minha casa. Eu conseguia caminhando, mesmo que não fosse um momento de apresentação, eu caminhava, ficava lá investigando essa coisa de quem é, quem não é, poder ver um palhaço se maquiando, esse tipo de coisa. Criança tem uma enorme curiosidade de ver esse tipo de coisa, né? E o Biriba, né? O Biriba eu consegui ver criança, ele já... o Biribão, né? Pra mim, eu vim saber depois que ele acabou... Ele é uma figura histórica para a região e tal, mas eu, quando criança, não tinha essa noção. Era uma coisa que eu achei que todo mundo conhecia e tinha, e que era fato, que tinha o Biriba. No entanto, ele tinha uma coisa que ele não era um circo normal, como eu estava habituado. Isso que me chamou a atenção, assim. Ele contava histórias, ele era, né, era muito mais parecido com Jerry Lewis, que eu via nos filmes, que tinha um filme, tinha uma trama, e um cara engraçado no meio dessa trama, desenvolvendo as coisas. Isso eu achava muito legal. Eu pequeno via, pô, por que ele não faz um filme disso, sabe? Na minha cabeça, tu tinha que fazer um filme, porque o Jerry Lewis tinha um filme, né? Eu pensava, pô, ele devia fazer um filme disso, eu via na TV. Ele ficava ali, nessa parte ali. Teve um momento que foi ali, teve outro momento que ele foi para um bairro mais afastado que eu, criança, não entendia onde é que era. Mas eu acho que era lá perto da rodoviária, na minha memória, assim. Aqui já chegou a ser lona, mas depois ele construiu um negócio que era meio de chapa, assim, umas coisas assim. Ele tinha uma construçãozinha, assim. Parecia um enorme galpãozinho, assim. Eu lembro um pouco da minha primeira ida ao circo, que elas se misturam, é uma memória que se mistura um pouco com todas as outras idas ao circo, assim, né? Mas eu lembro de que eu ia pra ver palhaço. Isso eu lembro, assim, era o grande barato, assim. Mais do que, na época, existiam animais nos circos, e mais do que ver um animal, ou de ver um acróbata, um equilibrista, alguma coisa, o grande barato, pra mim, pra todos os meus amigos, era ir ver o palhaço. Na década de 80 e 80 e poucos, já tinha o Biriba daí, eu acredito. Ou a minha memória tá me pregando peça, mas eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu lembro de mim, assim, eu acho que eu tinha isso, uns 12 anos. Mas já o circo, primeiro o circo, como eu disse, ele geralmente ficava ali, que fica a 500 metros daqui, talvez, onde é o Xande hoje. Ele ficava num lugar que é a 500 metros daqui. Era um lugar onde antigamente tinha um trilho de trem ainda, tinha os vagões abandonados, o trilho de trem, era um enorme espaço, um terreno baldio, gigantesco. E como era próximo, no final dos anos 70, início dos anos 80, numa outra realidade em que tudo era mais seguro, a 500 metros daqui, a gente podia, eu e os meus amigos da vizinhança, se juntar, pedir dinheiro para a mãe, ganhar o dinheiro do ingresso e ir até o circo. Não precisava nem que os pais fossem juntos, né? Então, quando tinha circo, se ele ficasse 3 dias, a gente ia em todas as sessões, assim, né? Para ver de novo e de novo. E era muito próximo numa época que era mais seguro. Hoje em dia, mesmo até ali, tu não ia deixar uma criança de 8 anos talvez ir no circo sozinho, assim, que hoje em dia, né, não só talvez o mundo seja mais violento que foi então, talvez, mas também a nossa percepção do mundo era outra, éramos mais ingênuos naquela época, né? Talvez a gente pode pensar hoje que, pô, nada a ver fazer isso, mas na época a gente não percebia certas coisas e essa ingenuidade abria espaço para uma enorme gama de experiências que a gente podia ter. Talvez seja a fantasia da minha memória, mas ele era muito parecido com todos os circos que eu fui, assim. A impressão que eu tenho é que o circo, nos seus procedimentos, ele evoluiu pouco. Sabe, a forma do circo, o circo padrão, não estou falando nem do circo teatro, que eu conheci depois com o Biriba, nada.
mas a fórmula do circo, ela é a mesma há muito tempo. A fórmula do circo, ela é quase medieval. Aquele formato de apresentação do círculo que a gente se senta em volta, né? E vem um apresentador que traz o próximo milagre, né? Esse milagre, aquele. Conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que os circos tinham uma duração muito longa. Na minha memória de infância, ou eles eram mais curtos, ou eu gostava mais e eu não vi o tempo passar. Não sei. Mas essa ideia de um circo ter mais de 2 horas, de espetáculos e tal, eu não percebi. Essa é a diferença que eu vejo do antigo para o de hoje. Talvez a diferença seja eu, que não tenho mais essas 2 horas, ou 2 horas e meia. Né? Ou talvez os espetáculos fossem mais curtos, não sei. Itajaí não é a cidade mais rica ou a maior cidade do estado. No entanto, é a que eu me identifico, assim, né? É que acaba sendo o meu lar, para bem ou para mal. Ao mesmo tempo, dadas as proporções, apesar de não ser uma das maiores cidades do estado, ela tem um movimento teatral muito organizado. E isso eu sinto bastante orgulho de fazer parte, né? Pude fazer parte dessa organização em alguma instância. É minha casa. Não tenho nada muito poético ou lindo para dizer que já não esteja compreendido nessa palavra de é minha casa. Cada um compreende como é, né? Não é só um 4 paredes, mas é uma questão de pertencimento, é onde eu me sinto incluído, né? Eu sou dali. Nos anos 90, eu comecei exatamente em 90, existiram os modismos, né? Aí tem esses movimentos cíclicos, né? A moda na época era o clown. Não era palhaço, não se chamava de palhaço. Inclusive a palavra palhaço no comecinho dos anos 90 tinha um tom mais, vou chamar de pejorativo, porque era menos erudito quanto a grande pesquisa europeia do clown, né? E oficinas de clown, e as pessoas iam para as oficinas e 2 dias depois eram clowns. Tinham um nariz e eram clowns. E foi quando eu optei por não fazer palhaço, porque eu não gostava, Teve um momento nos anos 90 que todo mundo fazia uma oficina, colocava um nariz, ficava retardado e dizia que era palhaço. Isso era muito enervante. Eu que tinha essa veneração, os meus ídolos eram palhaços, então eu olhava para aquilo com muita raiva, porque eu achei, gente, que preguiça. Aí eu optei por não fazer, porque era o que tinha também. Clown, naquele momento eu saí não tentei trabalhar com essa linguagem. Depois, ainda bem, a coisa melhorou, mesmo quem teve esse começo talvez questionável, continuou nisso, então era um começo válido, porque o negócio é começar a fazer, né? Mesmo quem começou dali, depois parece que redescobriu o palhaço e essa ideia de essência, mais do que essa ideia de técnica europeia que se aprendia, que estava ali no 90, 91, 92. Aí o palhaço foi redescoberto, aí voltou o termo palhaço mais do que o clown. E aí a coisa ficou mais interessante, mas eu já tinha seguido outro caminho, aí acabei não trabalhando com a linguagem. Teve um momento ou outro que por um trabalho específico, eu tentei pesquisar, mas nunca desenvolvi. E quando eu falo palhaço, nunca riso não é a primeira coisa que me ocorre. Quando eu falo palhaço, é poesia. Quando eu falo palhaço, tem a ver com, volto a dizer, com Buster Keaton, com Chaplin. Quando eu digo esses nomes para qualquer um, mesmo quem não gosta ou não goste, não acha que é só riso. Tem um elemento poético muito forte ali. Entende? O mundo precisa O mundo precisa de sensibilidade. E, em alguns casos, leveza. E isso é perfeitamente exemplificado pelo palhaço, né? Eu lembro daquele filme do Clowns, do Fellini. Como é que chama ele? É Palhaços?
o filme sobre palhaços do Fellini, que tem uma cena tão linda deles correndo em volta. O picadeiro está girando e os palhaços estão correndo, e tem um velho palhaço que depois de correr, ele para, está cansado, para no canto, olha para o mundo girando, para aquela correria toda, para aqueles palhaços se esforçando, vira para a gente e fala, bonito isso, né? Bonito isso, né? Para mim vale o filme, vale um palhaço, esse olhar do palhaço vendo o mundo girar, é que a gente precisa. Eu adorei ouvir o Marcelo. Adorei. O Marcelo é um artista que eu admiro muito. Dá vontade de abraçar, assim, ó. Marcelo. Beijo pra você, Marcelo. Ai. Chegamos ao final dessa primeira jornada, mas a nossa investigação não acaba aqui não. Nós vamos continuar indo atrás do palhaço perdido. Embora já apareceu pistas, né? Do Tareco, do Zé Minhoca, de palhaços de tourada, palhaços proletários, palhaços de festa, de cinema, de TV, o Homem da Cobra. Bom, se você conheceu ou conhecerá algum artista de comédia, um palhaço, uma palhaça, um brincante de boi de mamão, um bicho de São Sererê, que é esse pessoal que vende pomada de peixe-boi do Maranhão, né? Comenta aqui, entre em contato com a gente, pra gente ir atrás dessa pessoa. Então, continuamos em busca do palhaço perdido.